Fala aí, eu sou a Lucimar, Responde Aí, e hoje a gente vai bater um papo sobre a força magnética. Para a gente falar sobre força magnética, a gente vai precisar fazer uso de uma ferramenta matemática muito importante, que eu já vou adiantar aqui para vocês, que é o produto vetorial. O produto vetorial é a multiplicação de dois vetores, tá? E essa multiplicação ela tem que ser feita de maneira que a gente vai ter um vetor resultante. E esse vetor ele vai ter uma direção e sentido. Então, como é que a gente vai fazer esse produto? A gente vai fazer assim, ó. Imagina aí que você tem que fazer a multiplicação de um vetor A vezes um vetor B. A gente vai identificar que é um produto vetorial quando tiver esse símbolo realmente de vezes, tá? A multiplicação vetorial entre dois vetores vai ter esse xzinho aqui mesmo. A primeira coisa que a gente vai observar é quem é o primeiro vetor e quem é o segundo vetor. E aí a gente vai usar a nossa mão mesmo para achar a direção do vetor resultante, que seria esse vetor verde aqui. Como é que a gente vai fazer isso? A gente vai colocar o nosso dedo indicador na direção do primeiro vetor, tá? Então, aqui eu tenho o primeiro vetor. Então, eu vou colocar o meu dedo na direção dele. E o meu dedo médio, ou meus outros dedos, né? Eu vou colocar na direção do segundo vetor, nessa posição, ó. Quando eu faço isso e estico o meu polegar ele vai ficar apontando para cima, mostrando que aqui estará a resultante, tá? Então, às vezes, isso vai acontecer e muitas das vezes, na verdade, a gente vai precisar trabalhar em 3 dimensões. Então, se a gente estiver no plano do papel, a gente vai ter a horizontal, a vertical e essa daqui que vai estar saindo do papel. E aí, para a gente representar que vai estar saindo do papel, a gente vai usar o esquema de uma seta, de uma flecha, na verdade, tá? Então, a gente vai pensar que essa flecha é o vetor que está vindo ou indo. Se ele estiver vindo, saindo do papel, o que a gente vai ver é a ponta da flecha. Então, a gente vai ter o desenho aqui só dessa pontinha. Agora, se ele estiver entrando no papel, se o nosso vetor resultante estiver entrando no papel, o que a gente vai ver é o penacho aqui da flecha. E a gente vai ver um desenho mais ou menos assim, ó. Imagina que aqui é a ponta da flecha, quando está saindo do papel, vindo em direção a gente, essa flecha está vindo em direção a gente, e aqui vai ser ela indo embora, entrando no papel, tá? Então, a gente diz que quando estiver saindo, a gente vai representar assim, e quando estiver entrando, a gente vai representar assim. Tá, beleza. A lógica é mais ou menos essa, mas vamos ver como é que isso fica na prática. Mas por quê, né? Porque a gente vai começar a falar sobre a força magnética. Então, peraí, vamos lembrar do que a gente está falando, né? A gente está falando de ímãs. Lembram lá que ímãs eles vão gerar uma propriedade lá no espaço, que é o campo magnético, e essa propriedade vai fazer esse ímã interagir com outros ímãs, com outros objetos, tá? E com quem que esse ímã vai interagir? Ele vai interagir com cargas elétricas, mas não é de qualquer maneira, tá, gente? Se a gente colocar uma carga elétrica na região de um campo magnético, não vai acontecer nada com ela, tá? Se ela estiver ali paradinha, tranquila na dela, nada vai acontecer com ela. A grande questão vai começar a acontecer quando essa carga ela estiver se movimentando. Então, quando ela passar com uma certa velocidade dentro de uma região que tem um campo magnético. Aí ela vai começar a sofrer uma interação desse campo magnético. E essa interação é chamada de força magnética. Então, perceberam? Se a gente colocar ela paradinha, ela não sofre força magnética. Mas se ela tiver uma velocidade, se ela estiver se movimentando, ela vai sofrer a ação da força magnética. Isso, gente, porque a força magnética ela é definida dessa maneira aqui, ó. A força magnética, ela só vai ser exercida, ela só vai existir em cargas em movimento dentro de uma região de campo magnético. E ela vai ser igual à carga, ao valor da carga, vezes a velocidade que essa carga tem, aí, ó, vezes o campo magnético que ela está envolta, que ela entrou, tá? E aqui, ó, é exatamente um produto vetorial que eu acabei de mostrar para vocês ali atrás, tá? Então, imagina a seguinte situação, ó, vamos ver se a gente consegue aplicar ali a regra da mão direita. Eu tenho aqui uma região, tá vendo? Onde tem uma carga positiva aqui se aproximando e essa carga ela tem uma certa velocidade e ela vai entrar nessa região onde tem vários vetorizinhos aqui de campo magnético, tá? Então, esses xzinhos aqui, eles estão indicando que esse vetor, ele tá ali, ó,
entrando no papel, tá? Ele tá ali entrando no papel e o que a gente tá vendo ali, ó, é só o penachozinho daquela pena, lembra? Daquela flecha que eu mostrei pra vocês. O que vai acontecer então com essa carga? Como é que vai ser a trajetória dela dentro dessa região? Será que ela vai sofrer alguma interação? Bom, para fazer isso, como é que a gente vai fazer? A gente vai pegar a nossa mão direita e nosso polegar vai apontar, ó, na direção da velocidade, certo? E os dedos, o restante dos dedos, eu vou fechar em direção ao vetor B. Então, ó, o polegar está na direção da velocidade e os outros dedos eu fecho em direção ao B. O B está saindo do papel, está entrando no papel, perdão. Então, eu vou ter que fechar para lá assim, né? Quando eu fechar, o meu polegar vai ficar apontando para cima. Então, vai existir aqui, ó, uma força empurrando essa carga lá para cima, tá? E aí, quando ela entrar nessa região, ela vai acabar sendo defletida. A trajetória dela vai ser defletida, beleza? E para eu saber qual vai ser a força que vai estar acontecendo sobre ela, aí é só eu fazer o produto, né, da carga pelo módulo da velocidade, pelo módulo do campo, vezes o seno do ângulo que eles estiverem formando, que no caso ali é um ângulo de 90 graus. Beleza? Então é assim que a gente calcula aí a força magnética. Mas vamos entender um pouquinho melhor sobre ela, tá? Agora a gente vai falar, né, da questão do módulo. Quando a gente tem uma carga que entra em uma região de campo magnético, para calcular o módulo do produto vetorial, a gente sempre vai fazer o módulo do V, o módulo do B, vezes o seno do ângulo, como eu falei para vocês, tá? Então, aqui a gente vai ter um ângulo θ formado entre o vetor V e o vetor B. Usando a regra da mão direita, o que a gente vai fazer, né? Ó, dedo indicador na direção do vetor V e vou fechar os dedos em direção ao B. Ó, o V tá aqui, o B fechando, né? E o meu polegar tá apontando para cima. Então, aqui eu vou ter uma força saindo do papel. Então, como é que eu vou indicar? Eu vou indicar assim, ó. A força saindo do papel. Beleza? Nesse caso aqui, vocês podem pensar assim, aqui também, né? Porque vai ser a mesma direção, ó. V, meu indicador na direção do V, fecho os dedos na direção do B, ó. Fecho na direção do B. E o meu indicador vai estar apontando, meu polegar vai estar apontando para cima. Mas o problema é que essa carga aqui é negativa. E lá na força, a gente tem exatamente a carga, não o módulo dela. Então, nesse caso, se a carga é negativa, ela vai exercer lá a sua influência e a força vai estar, então, invertida, entrando no papel, tá? Então, muito cuidado, porque essa carga aqui, ela também vai influenciar, beleza? Então, assim a gente calcula o módulo do vetor, show? Algumas consequências bem importantes que a gente precisa falar com relação à força magnética, né? Como eu falei para vocês, quando não tiver velocidade, quando a carga não estiver se movimentando, ela não vai sofrer ação de força nenhuma, magnética nenhuma, tá? Ela só vai sofrer ação de força magnética quando ela estiver em movimento. E se ela estiver em movimento, se a velocidade dela for diferente de zero, ela pode ou não sofrer a atuação da força, tá? Isso porque, gente, o módulo da força, ele depende do seno de θ. Ele depende do seno do ângulo aqui. E se os dois vetores eles estiverem na mesma direção, o ângulo aqui vai ser zero. E o seno de zero é zero. Então, quando eu multiplicar toda essa relação aqui, para achar a força magnética, o módulo da força magnética, eu vou encontrar uma força magnética igual a zero, tá? Então, vamos lá, de novo. Quando que vai existir força magnética? Quando a carga estiver em movimento e não for na mesma direção do campo. Porque se for na mesma direção do campo, a força magnética é zero. Se a carga estiver parada, a força magnética também é zero. Beleza? Então, essas daí são as principais consequências que a gente tem que ficar de olho para não cair em pegadinha. E para a gente marcar bem essa parte, eu trouxe aqui um exemplo para a gente calcular. Vamos dar uma olhadinha. Ele fala assim, ó. Um elétron viaja no espaço com velocidade de 2 metros por segundo na direção I chapéu, submetido a um campo magnético B, que é igual a 3 vezes 10 a menos 3 Tesla, na direção J chapéu. Determine qual é a força magnética sobre ele. Bom, gente, a força magnética, a fórmula da força magnética
a gente já viu, né? Vai ser o quê? A força magnética vai ser igual a carga vezes a velocidade vetorial campo magnético, tá? Então, para a gente saber isso aqui, uma coisa legal que a gente vai fazer é já ver a direção do vetor, tá? Então, eu vou colocar essas informações aqui, ó. O módulo, aqui eu tenho a força, o módulo vai ser dado pelo módulo de V vezes o módulo de B vezes o seno do θ. Mas espera aí, vamos entender para onde que está essa força, né? A gente está vendo aqui que o vetor velocidade está na direção I chapéu. Quem é esse I chapéu? O I chapéu é o unitário que vai ficar lá no nosso eixo cartesiano na direção do X. Então, ele vai estar aqui, ó. Ele vai ter uma unidade e vai estar na direção do X. Certo? Aqui eu vou ter o Y, que vai ser o nosso J chapéu. Show? E aqui eu vou ter o Z, que vai ser o nosso K chapéu. Beleza? E aí ele está dizendo o seguinte, ele está dizendo que a velocidade, ela está na direção I chapéu. Então, aqui eu vou ter a direção da velocidade. E ele está dizendo que o vetor campo magnético está na direção J chapéu. Então, ele vai estar apontando para lá. Tá? Na hora que eu for fazer a multiplicação vetorial, eu vou ter a multiplicação desse jeito aqui, ó. Vou botar o meu polegar na direção do V e vou fechar os dedos em relação ao B, em direção ao B. E aí o meu polegar, ó, vai estar apontando para cima. Então, a força magnética, ela vai estar saindo aqui do papel. E aí, saindo do papel é o pontinho assim. Beleza, mas e para a gente calcular agora o módulo dela? A gente vai substituir os valores. Então, o módulo da força vai ser a carga. Ele disse que é um elétron. E aí, a gente precisa lembrar que um elétron é menos 1,6 vezes 10 a menos 19. E aí, quando a gente percebe que é um elétron, a gente percebe que aqui, ó, ao invés de estar saindo do papel, vai precisar entrar no papel, porque esse menos vai alterar ali o nosso vetor força, tá? Então, eu vou fazer essa correção aqui, observando sempre o módulo direitinho. Vezes a velocidade dele, ele disse que é 2, vezes o campo magnético, que é 3 vezes 10 a menos 3, que a gente vai multiplicar pelo seno do ângulo entre eles. Qual é o seno do ângulo? O ângulo aqui é um ângulo de 90 graus. Então, o seno de 90 é 1. Então, aqui essa parte desaparece. Eu vou ficar só com essa parte para eu calcular. Então, o que eu faço? Eu vou multiplicar primeiro os números e depois eu vou olhar as potências. Então, eu vou fazer menos 1,6 vezes 2 vezes 3. Quando a gente fizer essa multiplicação, isso vai dar menos 9,6. Agora, eu vou olhar as potências, que é 10 a menos 19 vezes 10 a menos 3. Como é multiplicação de potências de base iguais, a gente repete a base e soma o expoente. Então, vai ficar menos 19 com menos 3, que dá menos 22. E aí, como é uma força, essa força ela vai estar sendo dada em newtons, beleza? Então, essa daqui é o módulo da força e esse daqui é o vetor que representa ela entrando no papel. Show de bola? Bom, vamos dar uma olhadinha em mais algumas coisas bem importantes que a gente tem aqui. Ó, a gente também pode ter a força de Lorentz. O que é a força de Lorentz? É a gente considerar que essa partícula, né, quando ela está se movimentando e ela está sob o efeito de um campo magnético que é gerado por uma carga, que nem a gente viu que é a carga que gera o campo magnético quando ela se movimenta, essa partícula ela vai estar sob o efeito das duas consequências, tanto da magnética quanto da elétrica. Então, para a gente calcular qual é a força total que vai estar sendo exercida sobre essa carga aqui, a gente vai fazer o quê? A força total vai ser a força elétrica, da interação elétrica, porque eu tenho uma carga aqui e outra aqui, mais a força magnética, porque essa carga, ao se movimentar, gerou também um campo magnético. Então, a gente chama isso de força de Lorentz, tá? E aí, a gente vai precisar lembrar como é que é a força elétrica. A força elétrica é a carga
vezes o campo elétrico. E a força magnética é a que a gente acabou de ver, que é a carga vezes a velocidade vetorial B, V vetorial B. E aí a gente vê que a carga, ela está em comum entre os dois, né? Então, eu posso colocar ela em evidência. E essa daqui, então, vai ser a forma da força resultante, da força total, que essa carga aqui vai estar submetida quando ela está sob o efeito de um campo elétrico e também de um campo magnético e ela está em movimento, tá? Então, vai ser a carga vezes o campo elétrico mais V vetorial B, beleza? Então, assim a gente calcula aí a força total que ela a força total que está atuando sobre ela, beleza? Então, se esse vídeo te ajudou, responde aí.